Você, LGBT, homossexuais, acha que são perseguidos e odiados? Vocês até são amados, vocês não sabem o que ser odiado e desrespeitados e que tem preconceito são contra nós evangélicos. Nós, mais que isso, nós cristãos que somos, porque nós o verdadeiro cristão não aceita coisa errada, coisa que desagradem a Deus. Então, se nós falarmos a verdade, nós somos rejeitados e odiados e até mortos em alguns lugares por não negar o cristianismo, por não negar Jesus. Vocês são amados por quem? Pelo mundo que aceita essas práticas. E Jesus não ama vocês desse jeito. Jesus quer que a pessoa mude. Quer que a pessoa nasça de novo, largue dessas práticas. E vamos continuar a falar na Bíblia sobre essas coisas. Por isso Deus entregou tais homens à imundície pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Romanos 1. Por causa disso os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural, isso aqui está na Bíblia, de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contacto natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, recebendo em si a merecida punição de seu erro. Romanos 11, 26, 27 e Romanos 1, 28, 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, reconhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de mortos que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 3,17. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Em Gálatas 6:7. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6:8. Efésios 2, do 1 ao 6. Eles nos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do Espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, se estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e justamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andavam os gentios na vaidade dos seus pensamentos, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Efésios 4, 17 e 19. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Efésios 4, 31. E em Efésios 5, 3, 8. Mas a impudícia de toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chorradices. Coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz do Senhor, andais como filhos da luz. Efésios 5, 11, 16. E não sejas cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque eles fazem em oculto, ou só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, por tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E em Efésios 6, 1, 4. Filho, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3:5. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Colossenses 3:8. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperei inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,13. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. 1 Pedro 1,14. Pois toda a carne é como a erva, e toda sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai sua flor. 1 Pedro 1,24. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós obstardes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro 2,11. E em 1 Pedro 3,18 e 21. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, nos quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salvos, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 4, 1, 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne,
Armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo em que nos resta na carne já não vivamos de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que eu não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, aos quais hão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 8. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. 2 Pedro 2,10. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais noas e deformidades eles se regulam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza, filhos malditos, segundo Pedro 2, 13, 14. Porquanto, proferindo palavras jacticiosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andavam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, segundo Pedro 2:18, 19. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornam-se o seu último estado pior que o primeiro, segundo Pedro 2:20 e em João 15:17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Judas 1:6-8. E aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o dia do juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, antes do mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Filipenses 3:19. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21:8. Bem-aventurados aqueles que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes se assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Apocalipse 22:14-15. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominações e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27.
Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldicentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está em 1 Coríntios 6,18. A palavra devassos quer dizer libertino, que significa devassidão, sem vergonha, vergonhoso para os pais. Sodomitas são prostitutos culturais. Escute, o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertino envergonha seu pai. Provérbios 28:7. Já é o suficiente por hoje, já passou bastantes minutos, já deu para entender. Então Deus abençoe cada um que ver esse vídeo e quem está nessa prática. Pare com essa prática e se converta ao Senhor Jesus. Ele não te aceitará do jeito que você é, mas se você mudar e querer mudança, Ele pode te ajudar. Deixe Jesus trabalhar na sua vida. Bom, a palavra já foi dita aí, então fique com Deus. Amém.